Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade, lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Senhor Deus e Pai, essa é a sua palavra. Nós te damos graça, porque ela gera em nós frutos, Pai. Frutos que não estão relacionados às coisas dessa terra, mas frutos espirituais. E que nessa noite nós venhamos ser a boa terra. E a boa terra que o Senhor traz para nós na parábola do semeador é aquela que está preparada para receber a semente. E essa terra preparada, ela terá a capacidade de multiplicar a 30, 60 e 100 por 1 essa palavra. Então o Senhor livra o nosso coração de tudo aquilo que tenta nos distrair, de tudo aquilo que faz com que o nosso coração não esteja apercebido para que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Igreja, o capítulo 24 de Mateus, nós encontramos aquilo que nós chamamos do sermão ou da pregação, a anunciação escatológica de Jesus. É onde Jesus ele vai falar sobre 2 assuntos que estavam por vir. Veja que escatologia está relacionado a coisas que estão por vir. Então Jesus primeiro, ele fala aos discípulos sobre a destruição do templo que se daria cerca de 40 anos após aquilo que Jesus estava falando. Entre 30 e 40 anos, quando houve a destruição do templo nos anos 70. Por isso que Jesus fala, vocês estão vendo isso, vocês estão admirados com isso, mas passará um tempo e não vai ficar pedras sobre pedras. Aí Jesus, na maior parte desse sermão escatológico, ele vai falar sobre a sua segunda vinda. Por que a segunda vinda, Marcos? Porque primeiro ele veio em carne. João capítulo 1 diz que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Sem ele, tudo que foi feito não teria sido feito. Então essa é a primeira vinda de Jesus. E todos nós sabemos que aos 33 anos de idade, Jesus ele morreu, mas não apenas morreu, ele ressuscitou. E quando Jesus ele ascende o céu, ele deixa um recado para os discípulos: eu vou, mas eu voltarei. Então é essa expectativa que nós, como crentes em Jesus, aqueles que vão nascer de novo nessa noite, através do batismo nas águas, e todos aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, têm um só objetivo. E esse objetivo não está relacionado nas coisas dessa terra. É claro que sim, existem coisas nessa terra que são para a nossa alegria, que são para nós nos alegrarmos, a família, o casamento, entre outras coisas, os amigos. Mas o foco principal é quando nós estamos entendendo que depois dessa vida existe uma vida eterna. E se nós não estivermos unidos com Cristo, enquanto nós estivermos aqui na terra, não nos restará solução a não ser a morte eterna. Então, um desligamento para com Deus nos leva à condenação e à morte eterna. E todos aqueles que estão em Jesus
precisam estar com o seu coração voltado para aquilo que vai acontecer após a nossa morte. Aquilo que está relacionado aos céus, aos novos céus e nova terra. Eu quis ler para vocês no versículo 1 e 2, porque é a partir do versículo 1 e 2 que Jesus começa o seu discurso para com os discípulos. Veja que Jesus, ele sempre fala diante de algo que é exposto para ele, e ele traz uma reação diante daquilo que os apóstolos ou os discípulos estão falando. E é bem nítido que nós vamos ver os discípulos mostrando para Jesus a grandiosidade que o templo de Herodes tinha. O templo dentro do Antigo Testamento tinha uma grande função, que era de levar o povo a sacrifícios em relação ao perdão dos pecados. O povo adorar ao Senhor, e no Antigo Testamento o templo significava a presença do Senhor. Entretanto, por causa da religiosidade do povo, eles não tinham mais o templo com esses objetivos primários. Eles tinham como se fosse um grande orgulho no seu coração, até porque Herodes, o grande, ele era megalomaníaco. Todas as construções desse homem eram grandes, eram impressionantes. Ele tinha uma casa de inverno em Cesareia Marítima que era um absurdo de grande. Em Massada, ele construiu uma grande fortaleza. Então, Herodes o Grande reconstruiu o templo que estava caído por causa das inúmeras guerras que haviam acontecido. Esdras e Neemias já haviam reconstruído o templo, mas Herodes o Grande finaliza com toda a grandiosidade que precisava. Preste atenção no que eu falo. Então, aquilo trazia para os judeus um grande orgulho no seu coração. Aí que nós partimos para essa história. E por causa desse grande orgulho, e por causa desse grande templo, e por causa da magnitude desse templo, eles olham para Jesus quando estão saindo e dizem: mestre, olha que grandiosidade, olha que coisa impressionante, olha que coisa incrível que nós estamos pisando e estamos vendo. Aí Jesus começa o seu discurso. Aí Jesus enfatiza sobre a sua segunda vinda e sobre a vigilância que nós precisamos ter em nosso coração. Jesus, ele começa a falar que a distração por causa das coisas dessa terra nos levará a não percebermos ou não nos atentarmos para aquilo que é mais importante em nossa vida. Então Jesus estava dizendo para os discípulos: ei, o foco de vocês está errado. Aquilo que vocês estão me mostrando, eu sei que é bonito, eu sei que é incrível, mas isso pode estar tirando a atenção de vocês daquilo que é mais importante. E fazendo toda essa junção, desde o primeiro versículo até o versículo 44 de Mateus 24, um dos pontos mais impressionantes que vai corroborar com aquilo que eu estou falando é quando Jesus, no versículo 37, ele usa a expressão: assim como nos dias de Noé. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Está todo mundo comigo? Então Jesus, ele tem como objetivo principal, versículo 1 e 2, falar para os seus discípulos sobre valores, sobre as preocupações do coração. O que mais preenche o coração do homem? Você já parou para fazer divisões em relação ao seu coração? Uma das coisas que mais preenche o nosso coração são preocupações. Você já parou para pensar o que significa a palavra preocupação? É só você dividir ela. Quando você está preocupado, você está pré-ocupando o seu tempo com coisas que você ainda não tem certeza. Preocupação nada mais é do que você
preocupar o seu tempo com coisas que não têm valor e são desnecessárias. Então, quando Jesus começa a exortar os discípulos, diante de tamanha religiosidade que o coração deles estava vivendo, Jesus ele começa a falar sobre valores. E dentro dessa divisão, além da preocupação, outra coisa que enche o nosso coração são valores. Está relacionado àquilo que eu estou empregando a minha vida. Aquilo que eu estou dando grande peso na minha vida. E é sobre isso que Jesus está falando. Então ele argumenta sobre essa questão da escatologia, sobre aquilo que viria. E se os discípulos tivessem esse objetivo de alcançar a nova morada celestial, aquilo que o Senhor está prometendo, então ele diz, olha, vocês não podem estar preocupados com as coisas dessa terra. Você não pode estar admirado com as coisas dessa terra. Foque naquilo que é real. Foque naquilo que alimenta. Foque naquilo que de fato vai levar você para a vida eterna. Então Jesus começa a falar sobre valores. Além da preocupação, aquilo que preenche o nosso coração. E quando Jesus fala sobre valores e não sobre princípios, Jesus começa a argumentar, começa a falar com o objetivo de mudar valores. Você sabia que valores, eles podem mudar? Valores mudam através de questões internas e externas. Nós, quem sabe hoje, podemos dar valor para algumas coisas, mas daqui 2, 3 anos nós vamos ver que o valor que nós estávamos dando para determinada coisa não era o correto. E é isso que Jesus está dizendo para ele, olha para eles, vocês estão com valores errados no seu coração. Vocês estão impressionados com as coisas dessa vida. As coisas dessa vida, o templo, a religiosidade de vocês é muito mais importante do que viver para mim e ter a expectativa do grande dia do Senhor, que é a minha volta. Aí Jesus, por intermédio de princípios que não mudam, valores mudam, mas princípios são imutáveis, começa a falar sobre as coisas que estavam por vir. Aí eu faço a primeira reflexão, que muitos de nós, ou quem sabe todos nós, estão sendo guiados por valores equivocados em nossa vida. Estamos dando peso para aquilo que não era necessário dar peso. Estamos valorizando coisas que não era ou que não são necessários. Estamos colocando a nossa vida e empenhando a nossa vida em lugares errados. Era sobre isso que Jesus estava falando para os discípulos. Vocês estão empregando valores errados para a sua vida. Então Jesus, nos versículos que sucedem, a 1 e 2, começa a falar sobre os sinais, sobre os princípios das dores. Fala que os sinais seriam terremotos, guerras, rumores de guerra, pragas, doenças, entre tantas coisas. Então Jesus começa a falar sobre sinais. Só que no versículo 36, Jesus ele volta a falar novamente sobre valores. E esses valores estão representados sobre a vigilância em nosso coração para com as coisas corretas. Atentar a minha vida, atentar o meu coração, focar a minha alma naquilo que realmente vai trazer para a minha vida benefícios espirituais. Então o versículo 36, 37 e 38, Jesus, ele vai falar sobre a vigilância que nós precisamos ter em nosso coração. Sobre o cuidado que nós precisamos ter em não nos apegar naquilo que não é necessário. Versículo 36 diz o seguinte:
Mas a respeito daquele dia, que é a volta de Jesus, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca. Como eu falava na introdução, todo aquele que é nascido de novo, que é regenerado, que é justificado, ele precisa ansiar o seu encontro com Cristo. Em uma lógica natural, além do arrebatamento, o que nos levará para Jesus é quando cada um de nós partirmos, quando cada um de nós morrermos. Então, quando todas as coisas acabarem, para onde nós iremos e aonde nós estaremos. Essa é a expectativa. O que nós cantamos há pouco não era apenas um cântico bonito, não é a expectativa que nós precisamos ter em ver Jesus, em estar com Jesus. Então, diante de todo esse sermão escatológico, Jesus está dizendo, o foco daqueles que creem no Senhor nada mais é do que a eternidade. É entender que existe uma vida eterna, e se nós desfocarmos disso, nós podemos estar andando para um outro caminho que não nos levará para a eternidade com Jesus. Jesus está falando nesse sermão sobre o término das coisas que são perecíveis, daquilo que um dia vai acabar. Porém, as coisas dessa vida têm a grande facilidade de distrair o nosso foco, de tirar a nossa atenção, fazer com que nós venhamos parar de olhar para Jesus. E para falar sobre isso, Jesus, ele faz uma analogia, porque ele vai falar sobre a vigilância. Ele vai falar sobre um coração que espera, mas não espera de qualquer forma, mas ele espera vigilante. Aí vem a expressão. Quando Jesus fala sobre o despreparo, que daqueles que não são vigilantes, no versículo 37, ele vai usar a expressão. Se vocês não forem vigilantes, vai ser como foi nos dias de Noé. Você vai dizer, pastor, Jesus está falando aqui sobre os dias de Noé, porque ele se refere ao capítulo 6, do versículo 5 de Gênesis, quando Moisés, no relato, ele vai dizer que o Senhor se arrependeu de ter criado a humanidade. Fala sobre a tristeza do coração de Deus por causa do pecado que estava acontecendo. É claro que isso é um fato extremamente importante, porque a cada dia mais o pecado tem se alastrado e os dias têm ficado difíceis. Mas quando nós olhamos para o texto, ele mesmo vai nos responder. Eu quero que você preste atenção agora, que esse é o ponto que nós precisamos nos atentar. Jesus, ele vai dizer que, assim como era nos dias de Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Pastor, há problema em casar, em comer, em beber e dar em casamento? Não é esse o ponto. Jesus estava dizendo que as pessoas estavam distraídas com as coisas ordinárias dessa terra. Elas estavam preocupadas com as suas coisas. Elas estavam preocupadas em constituir família. É errado? Claro que não é. Elas estavam preocupadas apenas em viver nessa terra. Elas estavam preocupadas em apenas com as coisas do cotidiano. Sabe por quê, meus irmãos? De acordo com a palavra do Senhor, e com o cálculo que se faz, Noé, ele levou cerca de 100 anos para construir a arca. O apóstolo Pedro, em 2 de Pedro, ele vai dizer sobre a pregação de justiça de Noé. Nós não temos um sermão como Noé pregava, mas certamente ele falava sobre os dias vindouros, sobre os dilúvios, sobre o dilúvio. E durante 100 anos,
Preste atenção nisso. As pessoas ouviram, viam a arca, viam Noé se empenhando, viam a família de Noé se empenhando, mas eles não estavam nem aí. Eles estavam preocupados em comer, beber, casar e se dar em casamento. Jesus está dizendo, em comparativo com o versículo 1 e 2, sim, o templo é bonito, não existe nenhum mal em olhar para o templo e ver, uau, como ele é grande. Não existe nenhum mal em casar, em fazer as coisas dessa terra, mas a grande preocupação é que as pessoas não estão mais vigilantes com a expectativa que Jesus volte, e isso pode ser uma grande catástrofe na vida das pessoas. As pessoas estão apenas preocupadas em ter as coisas, em obter, em querer, em fazer a sua vida, mas têm deixado o principal pilar da sua vida, que é a fé, de lado. É tão absurdo a desatenção das pessoas que Jesus, ele vai dizer que as pessoas nem perceberam quando Noé entrou na arca, porque elas estavam preocupadas com a sua vida. As pessoas nem perceberam que os animais entraram na arca, por quê? Porque elas não estavam vigilantes. Jesus aqui está falando sobre os sinais dos versículos anteriores. Meus irmãos, nós não estamos vendo grandes terremotos, cada vez um mais perto do outro. Nós não estamos vendo grandes catástrofes, nós não estamos vendo pestes, grandes doenças acontecendo. Antes eram de 10 em 10 anos, 20 anos, de 100 em 100 anos, mas cada vez mais isso está ficando mais próximo. São os sinais, e nós estamos como nos dias de Noé. Nós não estamos nem aí para isso, pensamos que é uma casualidade, mas Deus está anunciando que a sua vinda está próxima. Mas nós estamos só preocupados em comer e beber, casar e nos dar em casamento. Esse é o ponto do versículo 1 e 2 e do encerramento do sermão escatológico de Jesus. Eu não estou pregando para vocês uma filosofia ascetista. O ascetismo é quando o homem não se preocupa com as coisas dessa terra, ele só se preocupa com o espírito. Não é isso que eu estou dizendo, não estou dizendo que você não tem que amar o seu irmão, você não tem que amar a sua família, não estou dizendo que você não tem que construir coisas, eu não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que essas coisas não podem roubar o seu coração e a vigilância que você precisa ter em relação à volta de Jesus. Vocês viram o absurdo que foi a cerimônia de inauguração das Olimpíadas? Afronta para o cristianismo, afronta para o Filho de Deus. Será que isso não são sinais que a vinda do Filho do Homem está próxima? Só que o nosso coração está mais apegado nessas coisas do que estarmos vigilantes, do que vivermos uma vida em santidade, do que vivermos uma vida que busca ao Senhor. O versículo 42 até o 44 de Mateus 24, Jesus ele exorta mais uma vez sobre a vigilância. E ele usa uma outra figura comparativa aqui. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Assim como os contemporâneos de Noé, que não atentaram para a pregação, para os sinais, para a arca. O Senhor usa essa outra figura
dizendo que se nós, como donos de casa, soubéssemos a hora que o ladrão vai chegar na nossa casa para roubar algo, será que nós não nos prepararíamos para isso? E a comparação que Jesus faz é que a vinda dele será como um ladrão que vai saquear uma casa e os donos dessa casa não estão preparados para esse saque. E por não estarem preparados para esse saque, eles serão roubados. Jesus, ele virá e nós não sabemos quando. Mas nós precisamos estar preparados para a sua volta. Nós não podemos estar desapercebidos. Nós não podemos estar como pessoas que não estão nem aí para os sinais que o Senhor Jesus está nos dando. Os dias de Noé são dias como nós vivemos. Nós somos a geração mais conectada da face da terra e mais desatenta da face da terra. Ao mesmo tempo que nós estamos antenados em inúmeras coisas, nós estamos desatentos para conosco e para com aqueles que estão na nossa volta. E principalmente com Cristo. E eu quero finalizar essa ministração com o texto de Apocalipse capítulo 22 e versículo 11. Que é muito pertinente ao que eu estou falando. Que é muito pertinente aos dias de Noé e aos nossos dias. Preste atenção. Não esqueça o que eu vou falar antes de ler o texto. Existem duas opções para nós. Ou nós nos santificamos, buscamos mais o Senhor. Ou nós vamos nos atirar totalmente no pecado. Não há uma outra direção. Se nós não nos apercebermos, se nós não nos atentarmos, nós seremos os contemporâneos de Noé. Que durante 100 anos o Senhor mandou sinais. Durante 100 anos Noé construiu a arca, mas eles não estavam nem aí. Sabe de uma coisa? Até os tempos de Noé, não havia caído sequer uma gota de água dos céus. Nunca havia chovido. Por isso que para essas pessoas era algo inacreditável que iria vir um grande dilúvio, que as águas iriam inundar a terra. Muitos estão com esse pensamento. Eu não sei se Jesus vai voltar. Eu acho que isso é uma grande farsa. E durante 100 anos Noé pregou a justiça conforme Pedro fala em 2 de Pedro 2,5, se eu não me engano. Durante todos esses anos, milhares de anos até agora, o Senhor tem mandado sinais. Ou nós nos posicionamos em relação a esses sinais, entendemos que Jesus está voltando, ou nós vamos nos envolver como nos dias de Noé. João, em Apocalipse, ele escreve o seguinte: que o mal, fala sobre pessoas, que o mal continue a praticar a maldade, que o impuro continue a ser impuro. Há duas opções: ou você se posiciona ou continua vivendo nos dias de Noé. Aí ele fala sobre aqueles que são vigilantes, que o justo continue a viver de forma justa, que o santo continue a ser santo. Para nós é uma noite de festa. É muito bom receber novos irmãos vindo de outros lugares, mas melhor ainda é batizar pessoas. Eu sei que na igreja existem mais pessoas para o batismo, mas duas pessoas, eu não vou falar apenas duas pessoas decidiram a se batizar.
Isso é uma grande festa. Porque houve um posicionamento. O Senhor quer um posicionamento. O Senhor quer que homens e mulheres se posicionem. O batismo nas águas simboliza o nosso novo nascimento. Ele é um processo da salvação. O evangelista Marcos, no capítulo 16, no versículo 16, ele vai dizer: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. O batismo não salva, mas o batismo faz parte do processo da salvação. Hoje nós temos essa grande multidão de 2 que irão se batizar. Mas eu creio que em dezembro a nossa multidão será maior ainda. Eu, como pastor, eu não posso negligenciar, porque quem sabe para algumas pessoas vão dizer: é só 2, pastor. Não, são 2 pessoas que estão decidindo por Jesus publicamente. São 2 pessoas que estão completando o seu processo de salvação. São 2 pessoas que sabem que precisam se batizar para que de fato a glória do Senhor, do novo nascimento, se manifeste na sua vida. Igreja, Jesus está voltando. Nós não podemos ficar desapercebidos. Que cada sinal que é enviado para nós venhamos nos posicionar. Podemos sim comer, beber, casar e nos dar em casamento, mas sempre colocando Jesus como centro da nossa vida. Você pode fazer todas as coisas. Isaías 1,19 diz: se credes, me obedecer, se vocês me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Há uma promessa nessa terra para nós, mas que nós não venhamos tirar os olhos de Jesus.